Nesta lição, vai se falar sobre as formas gráficas mais comuns em SVG, que são linhas, curvas e figuras geométricas. Primeiro, vamos falar sobre linhas. Para isso, vai se usar a tag path, que significa caminho em inglês. O atributo principal é chamado D, que significa data, ou dados em inglês. Em nosso primeiro exemplo fictício, deseja-se exibir uma linha entre dois pontos, denominados inicial e final, cujas coordenadas são xi, yi e xf e yf, respectivamente. Os passos para se fazer isso são: 1. Mover o pincel para o ponto xi, yi. O comando é move. 2. Da posição atual, traça-se uma linha até o ponto xf e yf. O comando é line. Suponha que os pontos sejam 10, 80 e 250, 105, respectivamente. Para que a linha possa ser visualizada, deve-se alterar os valores de stroke e fill para black e none, respectivamente. Aproveita-se para exibir a linha com o valor de espessura 2. Agora você está vendo o exemplo completo. Aproveite! Agora tente você fazer o mesmo. Ao exibir o arquivo no seu navegador favorito, você deverá ver algo assim. A partir do ponto onde se encontra o desenho, pode-se traçar sucessivos comandos line. Pode-se assim, de maneira bem rudimentar, desenhar diversas figuras. Veja o seguinte exemplo. Esses 4 pontos caracterizam um polígono aberto. Você ainda se lembra o que isto significa? Se você exibir o arquivo anterior, você verá algo assim. Caso você deseje fechar o polígono, não será necessário desenhar uma linha até o vértice inicial. Para facilitar a vida do usuário, o padrão SVG permite que você use o comando Z. Agora você pode ver como ficará o seu arquivo SVG com esta pequena modificação. E assim será o resultado da exibição no navegador. Além do comando path, outra possibilidade é por meio de line, que exige os parâmetros x1, y1, x2 e y2. Como exemplo, deseja-se desenhar uma linha entre os pontos 50, 70 e 210, 170. O arquivo SVG usando a tag line ficará assim. É bastante intuitivo, não? E este é o resultado da exibição do arquivo SVG no seu navegador favorito. Normalmente as linhas são exibidas de forma contínua. Mas será que é possível exibir linhas tracejadas, por exemplo? Sim, contanto que você utilize o modificador stroke-array. Como exemplo, suponha que você informe os valores 5, 5. O que isso significa? Que ao exibir a linha, o plugin SVG pintará 5 pixels seguidos de 5 pixels não pintados, e assim por diante, até chegar ao vértice final. Vamos falar agora um pouco sobre curvas. Não vou tentar enganar, será pouco mesmo. Para desenhar curvas, ao invés de linhas, usa-se os conceitos definidos por Bezier. Será necessário fornecer 4 vértices, conhecidos como pontos de controle, como pode ser visto na imagem. A figura que será desenhada está ilustrada de cor azul. Veja você mesmo. Crie um arquivo SVG contendo a seguinte tag path. Se você alterar a posição de qualquer um dos 4 pontos de controle, a curva exibida será alterada. Por exemplo, altere as coordenadas do PC4 de 350 a 250 para 200, 250. Ao exibir o arquivo no seu navegador, você deverá obter este resultado. Então busque mais informações sobre Bezier na grande rede. Por fim, vamos abordar as figuras geométricas mais comuns. Em particular, vamos aprender sobre retângulos e círculos em SVG. No caso de retângulos, são necessárias as seguintes informações para exibição. As coordenadas x e y do canto superior esquerdo da figura, além dos valores de largura e altura, que em inglês são width e height, respectivamente.
Se você digitar o arquivo SVG sendo exibido, qual será o resultado da exibição? É mais ou menos isso que você está vendo no seu navegador? Estas informações são fornecidas por meio da tag rect, como pode ser visto. Agora o retângulo será exibido assim. Ficou diferente. Suponha agora que você exibiu dois retângulos de mesmo tamanho, mas posicionados em coordenadas distintas, de tal forma que um se sobrepõe ao outro. Veja você mesmo. Digite os comandos sendo exibidos em um arquivo SVG. Não é isso que você está vendo no seu navegador? Era isso que você queria? Bom, talvez você quisesse ver um pouco do retângulo verde, mas para isso o retângulo vermelho tinha que ser um pouco transparente. Como fazer isso? É muito maneira diferente de usar o atributo arredondando os quatro cantos. Qualquer entidade SVG possui. Os atributos RX os valores e RY variam da seguinte maneira. Na figura. Quando vale 0, significa que não possui opacidade, ou seja, é totalmente transparente. Nesse caso, pode-se dizer invisível. Quando vale 1, significa que é totalmente opaco. No exemplo em questão, vamos colocar o valor 0.5 na propriedade opacity do retângulo vermelho. Este será o resultado da exibição. Não é interessante? Por fim, vamos falar um pouco sobre círculos. A tag para criar círculos é circle, cujas informações necessárias são as coordenadas cx, cy do centro e o valor do raio r. Suponha que você deseje exibir um círculo com centro em 120, 150 e raio 100. Outras alterações de propriedades serão necessárias, mas fica como exercício para o ouvinte. Este é o círculo que se desejava exibir. Agora que acabamos, vamos propor alguns exercícios adicionais. Desenhe um retângulo verde, posicionado em 30-50 e com tamanho 100 por 120. Agora exiba um círculo azul de raio 90 e centrado em 130-160. Já este último exercício é um pouco mais desafiador. Você consegue resolver?